Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes Maternas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está reverberando muito na nossa mente, comigo e com a Cleide, e a gente quer abrir te fazendo uma pergunta. Em qual momento ou você está vivendo algum momento na tua vida em que parece que todas as coisas estagnaram e que parece que nada dá certo, que tudo está paralisado na sua vida? Nós vamos falar sobre isso hoje, te trazer que isso pode ser um presente de Deus para você. Você confia? Fica aqui com a gente porque é sobre este episódio que nós vamos falar hoje. Eu sou Ivete, mentora e terapeuta, e junto com a Cleide, né, Cleide, se apresente e fale um pouquinho de você para a gente seguir para o nosso episódio. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, e junto com a Ivete nós estamos aqui num plano, talvez um plano de Deus, idealizando sonhos, mas esses sonhos não são só nossos. Esses sonhos são muito maiores. E eu acho que Deus, a gente poderia já entrar dentro do nosso tema aqui, que é espiritualidade hoje, que Deus, ele nos fez como Abrão, no versículo de Gênesis 12:1. Abrão precisou ser obediente. E muitas vezes essas obediências nos custam caro. E nós muitas vezes nos fechamos olhos, mentes, coração, para não conseguir não ver ou não querer compreender o que Deus tem para conosco. Ou muitas vezes também a gente está tão tapado que a gente não vê os sinais. A gente não percebe. E é uma coisa muito interessante, assim, quando a gente começa a se colocar para perceber, você começa a perceber que todas as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo quando dá muito errado, e se você está num momento que está tudo dando errado, é Deus te protegendo para que você não caia lá na frente. É Deus mudando o teu caminho. Mas Ele não vai fazer isso nunca de uma forma brusca, sem ter te dado sinais. O problema é que esses sinais a gente não enxerga, a gente não percebe. E eles vêm de formas muito sutis, muitas vezes. Sim. E a gente está nesse turbilhão do mundo em que a gente só quer correr atrás do que a gente acha que é certo. E muitas vezes a gente está numa boa ação. Muitas vezes a gente está numa boa ação. Sim. Mas não é esse o caminho. Mas não é isso que Deus quer para conosco. Mas aí você talvez vai perguntar assim, meu Deus, Cleide, você é muito fácil falar. Você acha que a minha vida é um turbulhão? É cada dia um desafio, cada dia mais coisas. É um doente, o outro quebra algo dentro de casa, quebra isso, quebra aquilo. Sim, esses sinais, quando eles avançam, quando eles são mais fortes, eles acabam já, porque nós já passamos por todos os sinais sutis que Deus nos deu e nós não percebemos. Para você ter uma noção, Abrão, ele precisou ter uma obediência para sair de ambientes tóxicos. Deus deu direcionamento para Abrão, para ele sair, para ele ir em busca, porque Deus tinha algo muito grande para ele, mas aonde ele vivia, com as pessoas que ele estava, ele não conseguia agir, pensar, porque o ambiente estava muito tóxico. E Deus falou assim, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que eu quero trazer aqui para vocês, que Deus em nenhum momento falou, vai para lá, vai para aquele endereço, vai para aquele lugar, aquela cidade, aquele bairro. Não. Nós somos
muito infiéis a Deus. Você teria coragem de largar tudo para ir para algum lugar sem saber para onde? É porque, na verdade, nesses momentos em que Deus aparece na nossa vida, Ele nos dá o direcionamento. Ele nos dá o caminho. Mas a gente aceitar esse caminho e ter essa obediência, ela necessita de muita fé. Muita fé. Porque se você não tem fé, e aí eu vou só trazer esse gancho, a Cleide sabe muito bem do que eu estou falando quando eu falo em fé, porque a Cleide já entregou a filha dela para Deus. Com certeza. E foi num momento desses. Foi. De turbulência. Obediência, de turbulência, mas foi num momento em que você teve que obedecer ao que você estava recebendo. Mas não é fácil. Não. É uma escolha difícil de se fazer. Nenhum momento aqui nós vamos falar de fácil. Nós vamos falar de possível. Que é possível. Então, primeiro você vai precisar passar pela turbulência. Você vai entrar no mar revolto. Mas se você segurar firme as tuas rédeas, o mar vai se acalmar. E você vai surfar a onda calma, clara, serena. Trazendo um pouco assim para a realidade da nossa vida, digamos assim. Você já viu uma casa linda, sem toda a bagunça da obra? Você só olha aquilo lá pronto, você só olha aquilo. Ou até quando eu já me peguei assim, às vezes na nossa vida você tem que fazer uma reforma. Você tem que... Só que para você fazer essa reforma, a bagunça que vira, a cacalhada que você tem que tirar, o que você tem que mexer, a sujeira que fica, que você vai ter que ir limpando, lapidando, às vezes é isso, você está num momento em que você tem que realmente fazer uma faxina para que você também possa ouvir Deus falando e para que a partir dali você possa seguir o direcionamento, para você colocar tudo em ordem de novo na tua vida. E trazendo, eu não lembro qual é esse versículo da Bíblia, mas a Ivete falando do revolto e tal, eu sei que tem um versículo da Bíblia trazendo para o mar agitado. Deus, ele lá nos fala, e foi algo muito forte, que para mim me marcou muito. Eu sei que Pedro passou a noite inteira pescando, e não tinha um peixe. E ele veio para a praia muito indignado. E cansado da noite, porque não é um trabalho fácil. Sim. E Deus disse para ele, volta para o mar. Eu já passei a noite inteira lá, volta para o mar. E ele obedeceu, ele voltou. Só que o mar estava revolto. E entre meio, daqui um pouco ele olha, Deus estava ao lado dele. E ele disse, você não confia em mim. E ele dizia, eu confio. Não confia. E Jesus botou ele à prova. Se você confia em mim. Lança a rede. Antes disso, ele botou um outro desafio. Se você confia em mim, saia do barco. E você vai andar por cima do mar. E ele não conseguia confiar. E Deus pegou e jogou ele para fora. E ele dizia, levanta e anda. Levanta e anda. Quantas vezes na sua vida você vive dentro dessa turbulência? Você está lá dentro do teu barquinho, remando. Tá bom aqui. Não me falta nada. Será que Deus te quer para isso?
Será que Deus só te quer para remar um barquinho? Ou será que Deus está aí te dizendo, levanta e anda. Abre caminhos, salva a vida, salva a tua, salva da tua família. Levanta e anda. É esse que Deus quer. Deus não quer ninguém parado. Deus nos fez para ser ação. Deus nos fez para ser alguém muito maior. Todos nós aqui na Terra, Deus nos colocou para sermos missionários. O que você está fazendo? Qual é a missão que você está cumprindo? Quando você chegar lá em cima, o que você vai ter dentro da sua pasta? Que é o seu coração. O que você vai abrir? O que você vai entregar para Deus? Não é o que você tem, meu querido. Não é o que você tem, minha querida. Não são bens materiais. O que você está construindo de verdade, que você vai poder levar na sua bagagem. E às vezes é nesses momentos de turbulência que a gente perde totalmente a fé também. Porque Sim. você já não... Porque está dando tudo tão errado que você não acredita mais. E aí eu trago isso para mim. Hoje eu consigo enxergar, né? O meu momento em que Deus teve que me mostrar a direção foi me permitindo entrar numa depressão profunda. Mas não foi para me castigar, não foi. Foi para me fazer enxergar que eu tinha mais força do que eu imaginava que eu tinha para sair daquele lugar. E foi me mostrando os sinais. E aí, assim, ó, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber, eu comecei a agradecer, porque antes eu estava só na minha lamuriação. No papel de vítima ainda, né? E assim, ó, foram coisas que foram acontecendo, foram pessoas que Deus foi colocando na minha vida e continuou colocando depois, mas foram pessoas. E algumas vezes eu recebi coisas assim, ó, palavras de pessoas que eu não conhecia, mas que me atingiam assim, ó. Pau. E aquilo, só que aquilo ficava reverberando tanto até eu entender que aquilo era meu. Que Sim. aquilo era meu. Essa é a chave. E que eu precisava entender por quê. Por que aquilo era meu e o que eu poderia fazer com aquilo. E as coisas foram acontecendo, Deus foi colocando pessoas na minha vida, foi me mostrando. E eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tinha passado de ruim e que em determinado momento me fez perder a fé totalmente, era para me fazer voltar para o caminho. Me fez voltar para o caminho dele. E eu ainda quero deixar um adendo aqui. Deus, ele nos permite passar por esses desafios porque ele nos quer mais fortes, mais resilientes. Também. Com mais conhecimento, com mais algo que possa fazer você viver e vivenciar, enxergar coisas que você antes não via. Que Deus estava ali dando muitos sinais e você não conseguia. Então, trazer isso é algo muito importante. Porque quando Deus nos permite passar por momentos desconfortantes, é aí que está a virada da nossa chave. E às vezes esses momentos desconfortantes, ele pode ser familiar, ele pode ser algo social, no trabalho. Pode ser uma doença. Pode ser uma doença. Pode ser, às vezes, aquela coisa que começa em casa, tudo estraga, tudo queima. Por quê? Você acha que é mera coincidência? Antigamente, eu já dizia, estragou um, podemos aguardar, vai ser 3. Aham. Tá? Não tem erro. Não tem erro, mas não tem erro se você no primeiro identificar o que
aquilo ali quer falar. Hoje não estraga mais 3. Pode até estragar 1. Opa, Senhor, me mostre o que eu preciso aprender com isso aqui. O que você quer com isso? Acabou. Não tem mais 3. Ficou ali. E quando você vai começando a trabalhar isso dentro de você, trazendo esse conhecimento, você vai... As coisas vão amenizando. Poucas coisas estragam mais. E quando Deus nos permite, hoje eu sei completamente que quando Deus me permite passar por algo, eu preciso aprender para subir de nível. Deus me quer mais forte, mais resiliente para conseguir alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas, alcançar... Muitas vezes nós não conseguimos compreender o recado, mas seja igual a Abrão. Siga, sem saber para onde ir e o que tem lá na frente. E hoje eu vejo muitas vezes, assim, nos desafios do meu trabalho também, assim, coisas assim, meu Deus, por que isso? Aí eu deixo reverberar, daqui a 2 dias eu entendo, porque acontece uma coisa, às vezes, mais grave, e que aí eu começo a enxergar, assim, caraca, se Deus não tivesse me permitido tropeçar aqui 2 dias antes, eu não conseguiria resolver aquilo ali que é mais desafiador. E aí eu olho e digo assim, caramba, por quê? Por quê? É você realmente se permitir. Só que muitas vezes esses sinais, eles também são muito sutis. Às vezes Deus fala fechando uma porta e aí você se indigna. Mas eu queria tanto isso, por que Deus não me permite prosperar em algum negócio, fazer dar certo alguma coisa? Ou, sabe? E outras vezes, já tem aquele ditado, né? Deus fecha uma porta, mas ele abre janelas. Né? E é você olhar para o lado e ver o que está se abrindo ali, né? Ou às vezes é no próprio silêncio. Às vezes Deus, especialmente em pequenos sinais, Deus nos fala no nosso silêncio. No momento que você se conecta com Ele, no momento que você entrega o seu coração, no momento de vulnerabilidade, é o momento que Ele mais fala. Mas Ele quer que você dê espaço para Ele entrar. Você tem tempo para Deus? E aí eu vou trazer uma coisa assim bem nossa, que eu acho que esse episódio ele está só acontecendo porque a gente permitiu, porque a gente ouviu. Por que eu quero trazer isso? Porque a gente sempre prepara os episódios com antecedência. Sobre os assuntos que a gente quer falar, a gente conversa, eu e a Cleide nos alinhamos para saber. E nós já tínhamos o nosso episódio alinhado. E nós temos 3 episódios prontos para serem gravados. E do nada, de novo, não é do nada. Ontem a Cleide me falou assim, Ivete, eu estou sentindo que é para a gente falar sobre Deus. Ela assim, o que tu me diz? Eu respondi para ela assim, ó, confia que eu confio. Nós não sabíamos o que falar, nós não tínhamos noção o que Deus queria de nós. Deus simplesmente me disse, fala de mim. Bem desse tipo, gente. Ele não me deu direcionamento para onde, o que fazer. Não, ele só me disse, fala de mim. E na hora eu lembrei do nosso podcast. Na hora eu lembrei. E eu estou me perguntando a todos os dias, Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres de mim? E Deus me veio com isso. E é tão incrível assim, porque eu e a Cleide, desde que a gente se conectou para fazer, né, para abrir esse podcast, para gravarmos, para a gente ter o nosso podcast, para a gente ter o podcast Vozes Maternas, nós temos uma conexão muito forte, a gente confia muito. Então, tem vezes que isso acontece, e dessa vez foi isso. E aí, assim, foi mais interessante ainda, porque no dia anterior eu tinha ouvido um vídeo falando exatamente sobre isso,
do quão a gente precisa ouvir Deus. E na mesma hora eu falei assim, Cleide, eu vou te mandar esse vídeo. Assiste porque eu acho que faz todo sentido. E a partir disso, então assim, de um dia para o outro, e tanto que a gente até tem algumas coisas aqui escritas, mas foi o que eu falei para a Cleide, vamos deixar o coração falar. Porque às vezes é Deus querendo que a gente fale, porque às vezes é alguém lá do outro lado que está precisando ouvir exatamente o que a gente tem. E quando a gente chega, a gente sempre faz o nosso momento de centrar, de oração, de pedir para que Deus nos ilumine. E hoje eu senti muito forte no meu coração que a gente precisa ouvir mais o silêncio, mais no silêncio. Então, talvez esse seja um direcionamento para a gente, talvez não, é um direcionamento para a gente. Com certeza para nós e para todos que estão nos ouvindo. Para mim veio agora, acalme o seu coração. Talvez esse seja o silêncio que você precisa nesse momento. Eu não sei qual é a sua turbulência, eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu desafio que você está passando. Às vezes é com um filho doente, às vezes é com alguém que você não consegue compreender o porquê está passando daquilo tudo. Posso trazer agora, veio muito forte para mim, a minha mãe, que não é fácil, como filha, ver a minha mãe deitada no fundo de uma cama, mexendo somente o olho. Nada fácil. Mas eu ainda não consegui compreender o que Deus quer para mim neste momento que nós estamos passando por isso. Talvez ainda não silenciei o meu coração total para conseguir compreender a linha dele. Mas eu sei que tem ensinamento. Mas ainda não me apareceu clareza. Enquanto não tenho clareza, eu oro, eu agradeço e peço a Deus sabedoria para lidar com todo esse desafio, para lidar com tudo isso. Peço a Deus que dê forças para o pai que está lá, sã, salvo, bem. Vai fazer 78 anos, mas é um menino. Eu peço a Deus sabedoria para ele. Eu peço a Deus que eu não sei se a mãe está consciente ou inconsciente. E eu vou confessar para vocês que é muito, muito desafiador pensar que ela esteja consciente. Porque eu olho para ela e eu imagino uma pessoa consciente, com uma plena consciência, e não conseguir se expressar, não conseguir falar, não conseguir dizer: eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com dor, eu estou com frio ou eu estou com calor. Eu estou feliz ou eu estou triste. Então, eu digo assim, cada um está dentro da sua turbulência. E só peça a Deus sabedoria. Antigamente eu pedia muita paciência. Não. Na época que eu pedia paciência, Deus me dava mais turbulência e mais paciência. Então hoje eu peço a Deus para me dar sabedoria para poder passar por tudo isso, para saber lidar, e clareza do que Ele quer comigo nesse momento. O porquê eu e todos meus irmãos, estamos todos nesse mesmo barco. O que precisamos ver que não estamos conseguindo? Qual é a venda que está na frente dos nossos olhos? Ou talvez ela ainda precisa cumprir algo aqui na Terra. Talvez ela ainda tenha um ensinamento para trazer para vocês nesse silêncio dela. Ou para ela mesma. Também. Qual é a escritura que Deus quer para conosco? O que precisamos aprender? Será que vamos conseguir ser como o Abrão? Como o apóstolo Paulo? Que em Atos ele nos fala:
o Espírito Santo os impede de pregar a palavra na província de Ásia. O que será que Deus quer dizer com isso? É que teve uma passagem muito grande onde que ele foi negado por Deus por 2 vezes. E ele estava indo pregar. Ele com mais outras pessoas, né? Outros. E Deus negou para ele 2 vezes. E ele só foi entender quando, depois, no silêncio, Deus falou para ele, não é para estes lugares. Deus tinha um outro direcionamento. Tinha algo muito maior. Então, às vezes, a gente está fazendo as coisas na boa fé, está fazendo... está, às vezes, em locais onde a gente entende e está fazendo bem, está... Só que, às vezes, não é neste lugar que Deus precisa que a gente esteja, porque, às vezes, são outras pessoas que estão precisando mais. Então, é isso, é realmente deixar Deus falar e nos dar o direcionamento. É desafiador? É desafiador. Você acordar e você entregar o teu dia para Deus é muito desafiador, porque isso significa que você vai aceitar todas as coisas que vão te acontecer nesse dia sem blasfemar, sem você questionar, sem você... Só que quando você começa a fazer isso, você começa a entender que as coisas na tua vida, elas começam a ser diferentes. Dai-me paciência para aceitar o que posso e sabedoria para mudar as coisas que posso. Muito bem. E eu quero deixar um versículo para nós encerrarmos o nosso episódio de hoje, que é o versículo do José de Egito, que ele passou por grandes... Depois, Ivete, se conseguir olhar para mim qual é o versículo do José do Egito, ele passou por grandes aprovações. Deus permitiu que os irmãos venderam ele. E para onde ele foi preso, ele foi chicoteado, ele passou fome. Foi algo muito desafiador. Mas Deus queria ele firme, forte, para governar. E uma certa vez, eles eram uma família muito grande, os irmãos precisaram mudar de cidade, e quando eles foram lá para aquela cidade, quem eles encontraram? Um mestre, uma pessoa muito maravilhosa. Só que o governo, o que era o governante, conheceu os irmãos. Os irmãos não reconheceram. E ele fez toda uma província, fez tudo para aqueles irmãos, mandou de volta, mandou dinheiro dentro do saco para ver se os irmãos realmente tinham aprendido. E os irmãos voltaram, apareceu isso, estava junto conosco e tal. A gente veio devolver. E com isso ele convidou, que era algo que não era normal ali neles, convidou aqueles irmãos todos para um jantar muito especial. E a primeira palavra dele foi: obrigada, meus irmãos, por me vender. Como diz um velho ditado, todas as coisas que acontecem de ruim são para o nosso bem. Então, Deus queria ele um governo. Queria que ele soubesse governar. Então, primeiro ele foi o governo da prisão, depois ele foi o governo dos funcionários, para depois ser o governo de toda a tribo para onde ele tinha sido mandado. Então, é assim que a gente vai encerrar hoje, trazendo essa última reflexão da Cleide, né, de o quão as coisas, por mais ruins que elas possam parecer, na verdade são os chamados, são os ensinamentos de Deus na nossa vida. Gratidão por estar aqui. Já compartilhe com quem você sentir no coração que precisa ouvir o que a gente trouxe hoje. E não deixe de enviar para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal também, com muito carinho, se fez sentido para você, que toda vez que você se inscreve, que você deixa um like, deixa um comentário para nós, faz o nosso canal
crescer e nós podermos alcançar mais e mais pessoas. Gratidão e Deus abençoe o seu dia, sua vida, sua semana. Um beijo de luz para você. Beijo.